Bom dia, eu sou o Aleph, eu sou estudante de Direito e eu vou falar aqui um pouco sobre a teoria de Hans Kelsen. Então, Hans Kelsen, ele era um positivista e as ideias dele sobre o direito eram bem definidas e bem específicas dele. A principal ideia, o principal pensamento dele em geral, assim, era que o direito devia ser positivado. Então, isso significa que o direito devia ser escrito e definido em um código específico. O direito não podia ser, não era algo que fica fora do papel, assim, que fica algo que está só no plano das ideias, não. O direito é algo que está aqui do mundo que a gente vive normalmente. Então, dentro dessa ideia, Hans Kelsen ele acredita que o direito como matéria e ciência, ele devia estudar especificamente o que está escrito nesse papel. Ele não devia estudar de onde que isso veio, de como é que isso chegou aqui. Isso não é o trabalho do estudo do direito. O estudo do direito é simplesmente ver a norma, ler a norma que está escrita no papel e aplicar essa norma na situação que a gente está analisando. E nada além disso, nada que ultrapasse isso. Além disso, ele tem algumas ideias muito interessantes, como por exemplo a ideia das hierarquias das normas, que cada norma ela tem que ter respaldo em uma norma anterior, superior. Então, toda norma ela tem que ser justificada por algo acima, com o topo, o topo do topo do topo. No caso do Brasil, é a Constituição Federal, que a gente tem desde 1988, que seria a norma fundamental, não a norma fundamental, mas seria a norma maior que todas as outras normas têm que ser justificadas por ela. E o que justificaria essa Constituição Federal, que é, justificaria a legitimidade da Constituição Federal, aí sim seria essa norma fundamental, o grau de norma, que ela seria o que justifica todas as normas que existem. E uma coisa importante de notar é que essa grau de norma ainda entra dentro do positivismo. Então ela não é uma ideia, ela não é algo abstrato. Ela é fictícia, ela não necessariamente existe, mas ela ainda assim não é algo abstrato para Hans Kelsen. Isso é uma coisa interessante. Dentro dessas ideias, é importante notar algumas coisas. Uma das coisas é que moralidade não entra dentro do direito, dentro dessa questão. Então, não existe uma análise de se aquela norma é moral ou não. Isso não consta por direito exatamente. Isso é provavelmente a maior crítica que pode ser feita em relação a Hans Kelsen, em relação a essa isolação do direito como matéria. Essa questão ele tem muito essa ideia de focar na teoria pura do direito. Então, o direito tem que ser estudado de forma absolutamente isolada de todas as matérias, de toda a questão sociológica, de todo o contexto histórico. E isso é um contraste muito grande em relação a outros pensadores, como, por exemplo, o Hegel, que o Hegel ele acreditava mais na ideia de você é, é, entender as coisas, entender a moralidade como algo específico daquela sociedade daquele tempo. Então, Hans Kelsen não tem essa análise exatamente. Então, provavelmente essa é a maior crítica que pode ser feita a Hans Kelsen. E nesse sentido, eu acho que dá para isso fica bem exemplificado, mais ou menos, dentro do livro O Processo de Franz Kafka, que o processo de Franz Kafka ele mostra um processo judicial que está acontecendo com o protagonista. E o ponto desse livro é que o protagonista não faz ideia do porquê ele está passando por aquele processo. Ele não sabe por que ele está sendo julgado, por que ato ele está sendo julgado, ou o que está acontecendo, ou quem ele tem que recorrer por causa disso. E a série, esse livro ele é uma crítica muito grande à burocracia, burocracia judicial e tudo mais, mas ela também pode ser colocada como uma crítica sobre um sistema jurídico completamente amoral, que não tem um, um, um compromisso com o que é justo mesmo no sentido imaterial. Por causa que no caso do livro, o protagonista ele não faz a ideia do que ele fez de errado e ele passa por um ano fazendo de tudo para conseguir descobrir o que sequer foi o delito que ele fez. E ele não consegue descobrir. E todo mundo que trabalha no tribunal, todo mundo que trabalha no meio jurídico daquela sociedade, não consegue explicar para ele o que está acontecendo. Ou seja, nem quem trabalha dentro daquele sistema sabe o que ele fez de errado para poder passar por aquilo. Então, é uma ótima representação assim dos perigos de ver o direito como algo que é simplesmente
palavras.